Meus queridos, graça e paz. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Aí, enquanto você procura, já que o pastor Valteci falou que a célula dele já compôs música, a Priscila também, eu estou anunciando aqui que nós também compusemos, tá, Priscila? Então, já estou disputando voto, tá? Então, você sabe aí, que fica sabendo que a coinonia, né, Aldo? Nós estamos juntos aí nessa parada, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 e 10, diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você pode dizer amém? Amém? Queridos, hoje nós estamos em festa, porque nós vamos celebrar o batismo dessas pessoas. E no meu entender, hoje é o dia que a Igreja Vida ela está crescendo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, elas até aceitam Jesus, vêm para a cela, ficam lá, mas vão embora. Essas pessoas não, elas estão aqui, elas aceitaram a Cristo aqui, né? Passaram pelo curso de batismo e vão ficar aqui. Então a Igreja Vida hoje ela está crescendo, né? E nós estamos felizes com isso. Essas pessoas que estão aqui, elas tomaram decisões para estar aqui. E hoje o tema, né, nessa manhã da mensagem é decisões que decidem destinos. Se nós, né, eu fazendo uma pesquisa ontem, eu queria saber quantas, eu já ouvi alguns pastores falar aqui, quantas decisões nós tomamos num dia. E aí eu fui pesquisar, e segundo a ciência, nós tomamos 35 mil decisões num dia. Eu falei, Jesus, quanta decisão a gente toma num dia? 35 mil. Parece que não, mas cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada pensamento é algo que nós estamos tomando uma decisão. E eu louvo a Deus porque essas pessoas aqui tomaram a melhor decisão da vida delas. Elas decidiram aceitar a Cristo como Salvador, reconhecerem Cristo como seu único e suficiente Salvador, e estão aqui para serem batizadas hoje. Eu estou feliz porque dentre dos que vão batizar, o meu sobrinho Caio vai batizar, né? Eu estou feliz por isso. A minha família está aqui. Eu tive o privilégio de batizar o meu filho ali. E eu passei logo um áudio para o pastor Valteci, passou, ó, eu não abro mão não, eu quero batizar o Caio também. E eu vou batizar ele hoje em nome de Jesus. E nesse caminho, queridos, né, decisões que decidem destinos. Tem muita gente que enxerga a palavra destino, né, por um lado místico, como uma espécie de karma, alguma coisa, né, ligada ao esoterismo, mas não é nada disso. Destino nada mais é do que caminho que eu e você temos que percorrer nessa terra. E nesse caminho que nós temos que percorrer nessa terra, essas pessoas que estão aqui decidiram trazer Cristo para esse caminho. Nós que aceitamos a Cristo um dia, nós decidimos seguir esse caminho e convidar, aceitar a Cristo como nosso Salvador. Por isso que essas decisões que nós tomamos têm que ser as melhores decisões possíveis. E a melhor decisão possível que uma pessoa pode tomar, talvez você ainda que está aqui nessa manhã não tomou essa decisão. A melhor decisão na vida de uma pessoa não é ela decidir ser rica, não é ela decidir ser inteligente, tudo isso é importante, mas a melhor decisão é a pessoa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a melhor decisão da vida de uma pessoa. E o texto que nós lemos, querido, hoje eu tenho que correr um pouco, você sabe que eu falo muito, né? No domingo de manhã aqui eu falo 1h10, 1h20, mas hoje eu só tenho 40 minutos, então vamos correr um pouquinho. O texto que nós lemos, ele vai falar de um homem, né? É um homem que ele não tem muita expressão bíblica, o seu nome era Jabes, e ele deixou um legado para nós, um legado muito lindo. Ele deixou uma pequena oração, né, composta em apenas um versículo, entre esses dois versículos que nós lemos. Talvez essa é uma das menores orações já feitas na história,
mas ela muito nos ensinará nesses momentos que nós vamos caminhar aqui pela palavra de Deus. E se eu perguntar para você quem foi Jabes, muita gente nem conhece quem foi Jabes. Jabes, ele não é aquela pessoa que muitas vezes é contada lá na salinha da escola dominical, como ele não tem muita expressão na forma literária, né? Muitos versículos falam dele, a gente acaba lendo e passando por ele. E normalmente, gente, nós temos a tendência de focarmos, né, guardar na memória aqueles personagens, né, que nos trazem, que nos chamem a atenção. Normalmente é assim, lá na escola bíblica dominical, desde pequenininho nós aprendemos muito sobre Davi, Abraão, Jacó, né, a força de Sansão e por aí vai. Mas existem personagens que eles não dão muita expressão, mas que nos ensinam. E se eu perguntar para você, se tem algum personagem, uma pessoa que você gostaria de ser como ela, com certeza você vai ter alguém que você se espelha nela. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho meu pai. Fica de pé aí, pai. Eu quero apresentar meu pai para a igreja. Meu pai é pastor, gente. Tá? Tem outro ali também, o pastor Paulo. Fica de pé, pastor Paulo. O pastor Paulo é meu cunhado. Nós somos, na minha família, nós somos em 8 pastores. 8 pastores. E eu queria ser igual ao meu pai. Meu pai tem um coração gigantesco, né? Uma amabilidade terrível, né? Que excede a compreensão da família. Então eu queria ser como meu pai. Aqui na igreja, por exemplo, eu queria ser como o Davi Cecílio. Cadê o Davi Cecílio? Está por aí. Davi Cecílio, irmão, consegue organizar um churrasco que vocês não têm noção. E vocês já sabem que eu amo ler o livro de Levítico, já falei aqui em outras, né? Porque Levítico é um livro que fala muito sobre churrasco, né? Então eu gostaria de ser igual a Davi Cecílio, organizar um churrascão, viu, Davi? Aqui na igreja também, queridos, se eu fosse escolher uma pessoa para me espelhar, eu queria ser como o pastor Valteci. Os cabelos brancos já falam por si só, né? Muita sabedoria, eu tenho o privilégio de estar com ele quinzenalmente lá no MAP, tenho aprendido muito com o pastor. Gostaria de ser também como você, Tiago. Chegar aqui e falar assim, God bless church, hein? God bless you, né? Mas eu não sou assim. Uma hora eu matriculo lá no live, entendeu? E pelo menos trazer uma saudação ou falar um versículo aqui, eu vou falar qualquer hora dessa. Amen, hein? Pelo menos amen aí, né? Se eu fosse escolher também aqui, eu gostaria de ser igual o pastor Félix, gente. O pastor Félix faz uma oração, irmão, que pelo amor de Deus, ele ora meia hora e não repete uma palavra. Impressionante. Quando o pastor Félix está orando, eu fico de olho aberto, olha, eu falei, meu Deus, como é que consegue orar desse jeito, né? Tempo de oração, Deus abençoe o pastor Félix. Cadê o pastor Fabiano? Também eu gostaria de ser como o pastor Fabiano. Pastor Fabiano, nós temos caminhado esse ano junto aí, lá na classe de casais. O pastor Fabiano tem um diferencial muito grande, essa voz de locutor que ele tem, né, Claudinete? Né, teve um dia que nós fomos aconselhar lá um senhor, ele assim de uma forma tão calma fez o irmão fazer uma oração, né, de arrependimento. Quando eu vi, eu já estava orando junto com o irmão, entendeu? Envolvido lá na oração do pastor Fabiano, né? Então nós sempre temos, né, pessoas com quem a gente gostaria de ser, né? Na Bíblia, se a gente vai para a palavra, a gente quer ser como Abraão, como ter talvez a paciência de Jó, né? Ter a força de Sansão. Quantos aqui não queriam ter a força de Sansão nesse momento lá em Brasília, hein? Quantos aqui não queriam, né? Mas, né, Jabes não tem essa expressão bíblica, né? Ele foi um homem comum, a sua história, né, ficou limitada a 2 textos, a 2 versículos bíblicos, mas ele é uma pessoa que muito nos ensina. E a vida de Jabes, querida, ela, como eu já disse, ela não tem uma narrativa muito... Ela não tem uma narrativa muito longa. Ela só diz que ele teve um nome, né, que não era um nome muito agradável, e a Bíblia já termina a sua história dizendo que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Mas a vida dele se tornou um diferencial, por quê? Não pela vida fácil que ele teve, mas sim pelas circunstâncias que ele viveu. Com certeza, gente,
essas pessoas que irão batizar nessa manhã, elas tiveram que enfrentar muitas circunstâncias da vida para chegar aqui hoje. Só Deus sabe, né, cada coração, né, o que se passa em cada coração nessa manhã, o que teve que passar, talvez o que teve que renunciar. Mas eu falo hoje com todo o ardor da minha alma, vocês são vencedores em Cristo Jesus, nesta manhã. Mas mesmo sendo vencedores em Cristo Jesus, a nossa vida, vocês que vão batizar, vocês não ficarão livres de problemas, vocês terão problemas com o passar da frente, o passar dos dias. Porque na igreja, gente, só não tem problema quem chega a 5 anos de batizado, aí já não tem mais problema. Então, até os 5 anos vocês vão ter problema. Amém, igreja? Amém nada, né? Quem dera se fosse assim, né? Chegasse ao 5º ano, maturidade cristã, estou livre, né? Mas não é assim. Mas vocês terão problemas, como nós que já batizamos há muitos anos, temos problema também. Mas por que a gente decide seguir a Cristo? Se você está ouvindo que nós temos problemas, por que a gente toma essa decisão? Primeiro, porque Cristo é Deus, e Deus escolheu nos amar de uma forma muito especial. Então, é confortante para mim eu saber, gente, que existe um Deus que me ama. Tentando explicar Deus, um teólogo chamado Abel Langston, ele escreveu o seguinte: ao finito não compete definir o infinito. Então é lógico, né? O ser humano tentar descrever Deus com as suas palavras. Mas pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra, esse homem, ele definiu Deus da seguinte forma: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Ou seja, vocês têm um Deus perfeitamente bom, que criou vocês, vai sustentar vocês e vai dirigir a vida de vocês. O segundo motivo porque eu escolhi Deus, mesmo sabendo que eu tenho problema, é que uma coisa é eu ter problema, e você ter problema. Outra coisa é nós termos Cristo conosco, passando pelos problemas. Você concorda comigo? Porque muitas vezes a gente está atribulado, né? Pensando na vida, pensando nas contas que tem que pagar, que não é o caso de muita gente aqui, eu sei, né? Então, quando você chega em casa, às vezes aquele turbilhão de coisa passando na sua cabeça, você tem uma esposa que te espera, você tem uma família, e você sabe que Deus está do seu lado. E às vezes você vai dobrar o seu joelho, você vai orar, né? E aquela noite toda de tristeza, aquele dia todo, o Espírito Santo lhe traz um consolo e diz para você: olha, eu estou contigo. Você não está sozinho nessa parada, eu estou contigo. Então, o segundo motivo porque eu escolhi aceitar a Cristo como meu Salvador, porque eu sei que eu terei problemas até o dia da volta de Jesus, mas Cristo, Ele está comigo. O terceiro motivo é que eu e você, queridos, nós estamos aqui só de passagem. O nosso lugar não é aqui. Por enquanto nós estamos aqui vivendo essa vida, né, cheia de incertezas, a gente olha para a política, nada definido ainda, será que vai, será que não vai, né? Quanto tempo isso vai durar? Mas de uma coisa a igreja, como raça eleita, nação escolhida por Deus, como noiva do Cordeiro, uma coisa a igreja sabe: ela não é daqui. Ela pertence ao céu. Por enquanto nós estamos aqui, mas vai chegar o dia que nós vamos dizer adeus a esse mundo para nunca mais voltar, como diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, iremos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, está chegando o dia, irmão. E a igreja diz: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então esses três motivos são os meus motivos, né? E espero que seja o nosso, porque nós decidimos aceitar a Cristo como nosso Senhor.
Mas quem era Jabes, querido? Como eu já disse, a Bíblia não diz muito sobre ele. Mas, parafraseando o texto aqui na conjectura bíblica, eu posso afirmar uma coisa, gente. Jabes, ele se sentia diferente, porque o seu nome era diferente. O nome dele era um nome que carregava uma marca, né? Com dores dei à luz. E o nome para um judeu, querido, é algo muito importante. Quem estuda, né, a história de Israel, o nome é muitíssimo importante. Então, Jabes se sentia diferente. Quem aqui já se sentiu diferente em alguma ocasião aí da vida? Diga amém. É ruim se sentir diferente, né? Eu tenho um filho, gente. Isaac fez 8 anos agora. E quando o Isaac nasceu, o Isaac dormia muito mal. Ele tinha muitas cólicas e a gente, né, passava noites em claro com o Isaac. E o Isaac nasceu em Rondônia. E eu saí para trabalhar de manhã, o Isaac estava dormindo, aquele sono, né? Graças a Deus, a Lisiane dormindo também. Eu falei assim, eu vou levantar devagarzinho, vou pegar as minhas coisas, vou trocar a roupa lá embaixo para não acordar o Isaac. Aí, irmão, tudo escuro, eu peguei a minha roupa, peguei o sapato e fui trabalhar, pastor Tiago. Quando eu cheguei no serviço, irmão, eu era assessor no Detran, eu trabalhava no Detran, lá em Rondônia. Aí eu tinha uma mesa só para mim. E aí eu chegava lá na mesa, né, enfiava o pé lá de baixo, tinha aquele porta-pé, né, o apoio para pé. Irmão, quando eu olhei assim, eu tinha calçado o sapato preto e outro marrom. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Ô prova! E aí, eu assim, nós tínhamos horário para tomar café. E eu sempre tomava café às 9 horas da manhã. E aí naquele dia, irmãos, as pessoas viram que eu não estava indo tomar café. Eu falei, Samuel, você vai tomar café? Não, irmão, hoje eu não estou com vontade. E eu com os 2 pezão ali, passou lá de baixo. Aí teve um que falou assim, Samuel, você nem está tomando água. Eu falei, rapaz, hoje eu estou concentrado no trabalho. Eu estou cheio de trabalho aqui, entendeu? Não posso sair daqui hoje. Aí, irmãos, eu começava às 7 da manhã e largava às 2 da tarde. Não tínhamos horário de almoço, já saía às 2 horas. E aí o meu chefe falou assim, quem é que vai fechar? Eu falei, eu vou fechar hoje aqui o local, pode todo mundo ir embora, entendeu? Que hoje eu fecho. E aí, irmãos, eu fiquei lá até 2h40 para ver assim, que ninguém estava lá, pastor Otis, ninguém. Aí eu já cheguei, coloquei a cabeça no corredor e não vi ninguém, né? Ainda bem que o guarda ficava lá na guarita e o meu carro ficava quase em frente. Eu saí correndo, irmão, para o carro. Sabe por quê? Porque eu me sentia diferente. Eu não queria que as pessoas me vissem, né, com um sapato preto e outro marrom. Né? Iria ser, com certeza, um motivo de muita risada. E no mundo, queridos, que nós vivemos hoje, as pessoas só são aceitas dependendo do ambiente que ela está. Se ela se enquadrar em alguns padrões, nos padrões da beleza, nos padrões da estética, né? Nos padrões das ideologias que elas defendem. Mas aqui na igreja, no reino de Deus, Jesus aceita você da forma que você é. Não importa quão diferente você seja para o mundo, Jesus, Ele te ama com todo o amor que Ele comprou essa igreja com o sangue dEle. Então não importa se você é diferente, se você acha que não tem, né, condição de aceitar a Cristo por um ou outro problema. Hoje eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus, Ele aceita você da forma que você está. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim, e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu não sei a forma que você entrou aqui nesta manhã, não sei se todos aqui já aceitaram a Cristo como seu Salvador, mas hoje vai ser feito um convite para você e eu aconselho você não a desperdiçar esse convite, porque Jesus, Ele te ama.
E voltando cá para o nome de Jabes, que fazia ele ser diferente, né? O nome, queridos, para um judeu, ele é tão importante que para alguns, né, rabinos, o nome é como se fosse uma profecia. Eu até trouxe aqui um texto que eu gostaria de compartilhar com você. O rabino Isaac Lura diz o seguinte: a natureza e o comportamento de uma pessoa, se bom ou mal, pode ser descoberto ao apenas analisar o seu nome. Então eles levam isso muito a sério. Quando o judeu vai colocar o nome de uma criança, ele passa em revista o nome dos seus parentes antigos, né, os tios, os avós, os bisavós. E aquele nome que eles vão escolher é como se fosse uma profecia para aquela criança. Então eles levam isso muito a sério. E Jabes, irmãos, ele não tinha esse nome, né, um nome bonito. Por exemplo, Samuel. Samuel é um nome lindo, irmão. Escolhido por Deus. Se minha mãe não tivesse me dado o nome de Samuel, eu queria chamar Samuel. Entendeu? Porque é um nome, né, um nome que traz um significado. Mas Jabes não. Jabes, ele tinha um nome que lhe causava traumas. Quem se lembra aqui, né? Agora é um nome mais atual, né? Bullying. Na nossa época, né, Megal? Era zoação. Quem já foi zoado aí na escola? Hoje é um nome mais técnico, né? Bullying. Então, quantas pessoas já não sofreram bullying pelo nome que elas têm ou tiveram? Inclusive tiveram que mudar esse nome. Então, o simples fato de Jabes ter tido um nome que significava com dores dei à luz, poderia ter lhe trazido diversos traumas. A Bíblia ela não narra isso, ela não vai falar porque a história é curta, mas baseado no contexto da história dos judeus, o nome que Jabes teve causou-lhe certos traumas durante a vida, porque ele teve que conviver com pessoas desde pequeno chamando ele por um nome que não tinha um bom significado. E traumas, queridos, são marcas deixadas no nosso consciente, aquilo que a gente revive, é uma dor que nos causam, né, que a gente sente quando a gente lembra de alguma coisa. Em 2019, eu nunca contei isso aqui, em 2019, eu fui picado por uma jararaca. Não vou contar a história, que ela demoraria muito tempo. Mas eu morava em Barcelona, e eu fui picado por uma jararaca, e dei entrada às pressas lá no Jaime, e eu fiquei 4 dias na UTI. Quando eu cheguei lá, não tinha soro antiofídico, né? Não tinha. Então, tiveram que buscar no hospital infantil, e o meu sangue começou a coagular, e o meu braço começou a inchar. O meu braço ficou quase da cor desse microfone. E eu quase morri lá. Eu não morri, gente, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Assim como Deus tem um propósito na sua vida. Mas quando eu saí do hospital, pastor Félix, eu fiquei traumatizado. O meu dedo, a mordida foi no dedo, eu fiquei 3 dias, dia e noite, sem dormir, de tanto que latejava. Então foram 4 dias na UTI, 3 dias sem dormir, fora os dias que eu fiquei na enfermaria. Então, quando eu saí de lá, queridos, eu fiquei traumatizado. Eu caminhava em Barcelona, se eu visse uma moita, eu já não passava perto, porque eu imaginava que ali poderia ter uma cobra. Eu não pegava nem na linguiça no dia do churrasco, irmão, porque me fazia lembrar a cobra. Eu ia dormir, um marmanjão de 40 anos, eu olhava debaixo da cama para ver se tinha cobra. Porque só quem passa por uma situação dessa, que vive, sabe o quanto doloroso é. E fica o trauma. Mas um dia eu pedi a Deus que Deus tirasse aquilo de mim. Falei, meu Deus, como pode? Eu sou um homem de Deus, eu vou ficar refém disso a vida toda. E o Senhor tirou.
aquele trauma, aquela dor que estava na minha alma, aquele medo que eu tinha de encontrar com aquele animal novamente. Então, queridos, hoje eu como churrasco e pego na linguiça, tá? Se você quiser me convidar, fica à vontade. Então, Deus, queridos, Jesus, Ele é aquele que tira, Ele cura, Ele sara qualquer trauma que você tenha na sua vida. Talvez tenham pessoas aqui nessa manhã que tenham traumas emocionais, estão sofrendo. Talvez você tenha tido alguma desavença com um parente seu, com um filho, com alguém, com um amigo, e você está sofrendo com isso. Talvez as suas noites de sono estão mais curtas. Hoje eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus, Ele cura qualquer tipo de trauma. E você está no lugar certo nessa manhã. E continuando aqui, a Bíblia diz que ele vai ser... E foi Jabe mais ilúcido que todos os seus irmãos. Então Jabe, ele tomou atitude, queridos. Ele invocou, o texto vai dizer que ele invocou o Deus de Israel. E Jabes, ele vai fazer 4 pedidos. O primeiro, peço que me abençoe. Hoje tem muita gente correndo atrás, né, das coisas. Algo que elas querem muito, né? Muita gente querendo ser como as pessoas da TV, né? Ter um corpo saradão. Quantos dos homens aí não queriam ter um corpo com um tanquinho? Mas eu já disse aqui na igreja qual a diferença do tanquinho e da máquina de lavar, né? A máquina de lavar, irmãos, é bem melhor do que o tanquinho, tá? As irmãs aí que o digam, tá? Eu duvido se um tanquinho faz o que a máquina de lavar faz. Faz, Mengal? Faz não. Então nós que temos a máquina de lavar, tá? Nós somos melhor do que quem tem tanquinho, tá? Eu estou feliz com a minha máquina de lavar aqui, graças a Deus. Então nós somos bombardeados com certas informações que são mentiras, né? Que fazem com que o ser humano, o jovem, né, queiram seguir caminhos que na verdade não são reais, porque nós queremos ou não somos bombardeados por mentiras. Mas a palavra de Deus, queridos, ela é a verdade, ela nos traz a verdade. Então, um dia, eu vendo TV, aí eu vi uma propaganda de uma mulher e falando sobre um creme rejuvenescedor, pastor Fabiano. Aí sim, compre não sei o que lá da marca tal que você vai ter uma pele de neném. Aí, irmão, você acha que uma pessoa de 60, 70 anos vai ter pele de neném de novo? Seja sincero comigo. Não vai não, queridos. Quando eu estava em Rondônia, eu passei em frente a eu nunca vou esquecer disso, lembrei agora. Eu e minha esposa passando em frente a um salão de beleza, aí eu vi uma placa assim, escova definitiva, R$300. Eu falei, amor, que maravilha, paga R$300 e nunca mais faz o cabelo. Ela falou, não é assim não. Não, isso dura uns 30, 40 dias só. Eu falei, então devia ser escova provisória. Entendeu? Não é definitiva, provisória. Isso é o mundo que nos cerca, cheio de informações que são mentiras. Então, a palavra de Deus, voltando aqui, ela é a verdade. Provérbios 10, 22 diz o seguinte, a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Para vocês que vão batizar nessa manhã, não importa o padrão que o mundo pregue para você, e para nós que somos igreja, não importa aquilo que a gente vai ver pela TV ou nesse mundo que nos cerca. Eu quero deixar bem claro nessa manhã que a coisa mais importante na vida de uma pessoa é ter a presença do Espírito Santo na vida. Tem muita gente que pensa o seguinte, mas para mim a coisa mais importante é tocar aqui na igreja. É importante, querido, mas não é a coisa mais importante. Então a coisa mais importante é pregar, pastor. Não, é pregar importante, mas não é a coisa mais importante. Mas a coisa mais importante então seria ter uma carreira,
Não, queridos, é importante, mas não é a coisa mais importante. Então eu queria ser empresário, igual o Davi Cecílio, ter uma empresa grande, ter muito funcionário, é importante, mas não é a coisa mais importante na vida de um ser humano. Então qual é, irmão Samuel? A coisa mais importante é ter a presença do Espírito Santo na vida todos os dias. Porque não importa pregar sem o Espírito. Não interessa ter uma carreira se não tiver o Espírito. Não interessa se a gente canta se o Espírito Santo não estiver no louvor. Essa é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E eu quero profetizar nessa manhã na vida dessas pessoas que vão batizar. Levante a mão, por favor, vocês que vão batizar hoje. Só os que vão batizar. Vocês foram escolhidos por Deus para serem portadores da presença de Deus. Não existe nada melhor, irmãos, do que ter a presença de Deus na vida da gente. Não existe. O mundo está pregando aí que é importante você ser rico. Querido, você ser rico sem Deus, você não é nada. Você não é nada. Não importa. Não importa o que você vai passar. Você foi escolhido por Deus nessa manhã. Eu quero parar por aqui. Eu quero que você fique de pé. Eu não tenho condições mais. A mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Principalmente você que está aqui. Obrigado, irmão. Você que está aqui, que ainda não encontrou Cristo como seu Salvador. Ou você que por algum motivo está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa manhã a você aceitar a Cristo ou retornar para os caminhos do Senhor. Vai chegar um dia, irmãos, aqui todas essas pessoas que estão aqui têm parentes. Vai chegar um dia que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. E eu preparo, desde quando aceitei Jesus, eu preparo a minha família para subir comigo. E vai ser o dia mais espetacular da história. Porque existe um povo que vai dizer a este mundo adeus para nunca mais voltar. Mas existe também, vai ser também o dia mais triste da história. Porque aqueles que decidiram não aceitar a Cristo, infelizmente, não vão subir. Então não importa, né, como a sua vida está hoje. O que mais importa na vida de uma pessoa é onde ela vai passar a eternidade. Eu escolhi passar a eternidade com Cristo. E não pense porque eu sou bonito assim que eu não tenho provações, não. Eu tenho. Tenho muitas. Mas em momento algum, eu abri mão da minha fé em Jesus. Porque eu posso dizer como Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. E muito em breve ele vai se levantar do seu trono e vai olhar para esta igreja que já está dizendo Maranata, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, há séculos. E vai chegar o dia que ele vai dizer para o Pai, chegou a hora, Pai, vou buscar a minha igreja. Então eu quero abrir essa oportunidade para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você, os pastores vão orar por você. Essa é a oportunidade que você não pode deixar passar. Porque é uma oportunidade única. É aquele momento em que nós abrimos o nosso coração, confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E Ele passa a caminhar conosco.
Tem alguém aqui nessa manhã? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe muito, lhe dê outras oportunidades, e que a igreja do Senhor continue dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado.